Afinal de contas, a que conclusão o Coelete chegou? Ele responde: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que o Coelete seja um ateu. Uma possibilidade absurda, porque na verdade ele trabalha o conceito de Deus o tempo todo. E ao concluir os seus raciocínios e seus pensamentos, ele diz que existem duas coisas que nós devemos prestar atenção. Primeiramente, devemos nos lembrar do Criador e temê-lo. Ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele orienta que nós devemos ter em mente que a vida debaixo do sol é uma vida marcada pela mesmice, pelo cansaço, pelo enfado, pelo tédio. Mas nós devemos prestar atenção nas palavras do sábio. E a que conclusão ele chegou? E a conclusão que ele chega é esta: devemos temer a Deus e obedecer seus mandamentos. O temor do Senhor é um tema amplo e profundo, pois o temor do Senhor é uma palavra composta, uma expressão que primeiramente indica o temor que vem de Deus. Aquele temor que Deus infunde por sua presença, pelo conhecimento dele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temente nos tornamos em relação a Deus. Mas também é o temor de Deus, ou, num sentido lato, medo de Deus. Medo no sentido de entrar em rota de colisão com ele, enfrentar seus juízos. Por isso ele diz: tema o Senhor, obedeça os seus mandamentos e tenha em mente uma coisa: Deus julgará todas as coisas ao final das contas. Deus passará a história limpo. E isto é motivo suficiente para que vivamos neste mundo no temor do Senhor. É importante ter em mente que tudo, a princípio, é uma vaidade passageira. Tudo tem o seu fim. Todavia, apesar de a vida parecer um fardo pesado, é possível viver a vida de uma maneira melhor, vivendo sabiamente, regendo o seu coração pela sabedoria, aproveitando as oportunidades, reconhecendo que há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do sol. É importante viver com sabedoria e entender que a tolice é a razão da desgraça do próprio tolo. Também é necessário reconhecermos que, por mais que o homem se esforce e possa angariar ou juntar muitas coisas neste mundo, a morte zerará completamente o seu saldo. Porém, é importante reconhecermos que Deus, tendo feito todas as coisas a seu tempo, colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. O homem sabe que seu corpo está ligado à terra de onde veio, mas seu espírito a Deus que o deu. Por isso, ele tem sempre desejos transcendentes. Como C.S. Lewis bem expressou, nós temos anseios que este mundo não satisfaz, razão pela qual cremos que fomos feitos para outra realidade maior que transcende a esta que vivemos. Por isso,
Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Razão pela qual precisamos prestar atenção naquilo que o Coelete tem a nos dizer. É importante reconhecer que, vivendo neste mundo, nós estamos sendo inquilinos do pecado, vizinhos da injustiça. A injustiça marca os relacionamentos humanos. E esta verdade, lamentavelmente, nos seguirá por todos os dias da nossa vida. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos. Não serão plenamente satisfeitos neste mundo, pois a justiça deste mundo jamais alcançará o patamar ideal para satisfazer os anseios do coração do homem, colocados ali por Deus. Mas o apóstolo Pedro diz assim: nós, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós aguardamos o reino de Deus, o reino que vem substituir os governos humanos de uma maneira definitiva. Quando o Senhor Jesus voltar, o seu reino será estabelecido. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, é alegria, é justiça, é paz que o Espírito Santo concede. Devemos então sempre ter em mente que o nosso desejo por justiça clama pela vinda do reino de Deus, que nos satisfará plenamente. Também o Coelete percebeu que nós precisamos admitir a nossa finitude. E ao admitir a finitude e entender que a vida é vivida dentro destes limites, e que o homem, tendo seus limites, precisa aprender a lidar com estes fatos, ao invés de lutar contra eles, que fatalmente será derrotado. E quando nós olhamos para a realidade deste mundo, para as incertezas da vida e para as vaidades que circundam a vida humana, nós perguntamos o que realmente nós podemos, a que realmente nós podemos nos apegar ou devemos nos apegar. Nós devemos nos apegar à revelação de Deus em Jesus Cristo. Pois Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É diante desta revelação do Evangelho que nós podemos entender que há um sentido na vida, e este sentido é dado pelo Senhor da vida, que nos amou, nos fez objeto do seu amor e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Vida que transcende esta vida, vida que está além dos domínios do sol. É uma vida onde não há sombra, pois nós estaremos muito além de toda a mortalidade, pois aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade e viveremos para sempre com o Senhor. É por isso que Tiago nos adverte dizendo: irmãos, sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar, tardios também para se irar. Devemos pensar sobre a inutilidade da religião e a verdade do Evangelho. Porque devemos nos livrar de toda impureza e maldade e aceitar a palavra do Evangelho implantada em nós, esta palavra poderosa para nos salvar, e nos tornemos praticantes dela, não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Sempre será sábio temer ao Senhor. E temer ao Senhor pressupõe também que você vai considerá-lo em todas as decisões importantes da sua vida. Que ao tomar uma decisão você perguntará: qual é a vontade de Deus neste sentido? Para isso você precisará de sabedoria. Sabedoria para discernir o momento. Sabedoria para discernir a direção que o Espírito Santo está dando para a sua vida.
Se você tem necessidade de sabedoria, Tiago diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. A todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça com fé e nada duvidando, você receberá a sabedoria que vem do alto. Esta, Tiago diz, é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. E é por meio dela que se semeia a paz para os pacificadores. A vida, em meio a todas as incertezas, traz uma certeza: ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo em seguida o juízo. Quando nós temos a Jesus como nosso advogado na presente vida, Ele continuará sendo o nosso advogado no dia do julgamento final. E nós seremos declarados justos, pois Jesus Cristo morreu em nosso lugar, trazendo-nos justificação pela graça mediante a fé. Porém, se nós não tivermos a Jesus como advogado nesta vida, naquele dia Ele será o nosso juiz, e a sua sentença já há muito tempo terá sido lavrada, e teremos então uma sentença condenatória. Mas como Jesus Cristo é o nosso advogado hoje, nós podemos estar absolutamente certo que seremos justificados e o Senhor nos recompensará grandemente. Porque Deus trará todas as coisas a juízo. Nós devemos viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada vinda do Senhor Jesus, quando Ele aparecer dos céus e trará a nós a verdade, e nós nos tornaremos exatamente aquilo que somos, pois somos filhos de Deus, amados incondicionalmente pelo nosso Pai. Termino fazendo minhas palavras de Agostinho e dizendo que o sentido desta vida é um sentido que não está nela, é tomada de empréstimo, pois em sua confissão Agostinho diz: nos fizeste para ti, ó Deus, e nosso coração está inquieto, e continuará inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. O Senhor é que é o Senhor da vida, e é Ele quem dá a nós o sentido da vida. Por isso não importa se você é filho deste ou daquele. O que importa é que você tenha nascido de novo e tenha se tornado filho de Deus. E sendo filho de Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e receberá a eternidade por herança, pois o Senhor um dia dirá a você: venha, bendito do meu Pai, e possua por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos tempos. Que Deus assim nos abençoe e nos faça sempre lembrar dele e temê-lo, para que assim possamos, a partir daí, aprender a amá-lo como ele quer ser amado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.